Olá pessoal, nessa videoaula vamos começar a aprender a criar layouts com o Bootstrap. Para isso, precisamos entender como funciona o Framework Bootstrap. Ele trabalha com um sistema de grid que divide cada linha em 12 colunas. Então, sempre que nós construímos layout de HTML, nós vamos dividir o nosso layout em linhas e colunas. Com o Bootstrap, observe aqui na primeira linha, cada divisão ocupa uma coluna, então nós temos 12 divisões aqui. Nós também podemos dividir em 3 divisões, se quisermos ocupar toda a largura da página. Nós teremos, então, 3 divisões, cada uma ocupando 4 colunas. Ou podemos dividir ainda 8 e 4. Sempre 12 colunas tem que dar a nossa soma, se nós quisermos ocupar toda a largura da página. Eu posso dividir aqui ao meio, 6, 6, ou eu posso criar uma divisão com 12 colunas e essa divisão vai ocupar toda a largura da página. Outra coisa que precisamos aprender e entender com o Bootstrap é o seu sistema de breakpoints, os chamados breakpoints dentro do Bootstrap. Bem, às vezes é legal dividir uma página, uma linha do layout em 2 colunas, legal, mas se essa tela for a tela de um smartphone, por exemplo, então vai ficar meio complicado, pode ficar meio complicado, porque você diminui muito a coluna e aí não sobra muito espaço. Então, nós podemos, com o Bootstrap, e vamos aprender isso nessa videoaula, podemos formatar de diferentes formas as nossas linhas e colunas, dependendo do dispositivo. Então, nós sempre vamos usar essas siglas. Se eu usar XS, que é XSmall, então eu vou estar me referindo a smartphones em pé. Se eu usar SM, estou falando de smartphones deitados, na horizontal. Se eu falar de MD, estou falando de tablets. Se eu falar de LG, estou falando de tablets na horizontal. E se eu falar de X-Large, então nós estamos falando de computadores, laptops ou TVs. Maravilha? Assim, então, nós vamos conseguir visualizar as diferentes formatações aí no Bootstrap. Bora lá, mão na massa. Eu criei aqui uma pasta em que eu tenho CSS, a pasta CSS, a pasta JS, com o Bootstrap, com o jQuery também, e também criei uma página HTML que tem um código aqui, sem nada dentro do body, somente o cabeçalho aqui para importar os arquivos CSS e JS. Se você não sabe importar, não sabe fazer isso, tem uma videoaula no canal que ensina passo a passo, você pode aprender lá rapidinho. Vamos colocar aqui, então, a primeira classe CSS que nós temos dentro do Bootstrap, nós temos que aprender a usá-la. Quando nós queremos criar um conteúdo, um layout com o Bootstrap, a primeira coisa que temos que fazer é criar um div para que englobe toda essa página. E nós vamos usar a classe container, por exemplo. Vou salvar aqui. Olha que birosca lá. Vamos abrir aqui na página, nossa pagininha no browser. Não apareceu nada, né? Por que não apareceu nada? Ué, criei um div, mas não falei cor, não falei border, não falei nada. Então, vamos fazer assim, para a gente trabalhar o resto da aula aqui. Eu vou botar aqui no style, type, text/css e vou botar aqui uma formataçãozinha para todos os divs. Vou falar que os meus divs vão ter borda preta e altura de 100 pixels. Salvei, vou lá no navegador, F5, está aqui. O meu container ele ocupou uma determinada largura, mas não ocupou toda a largura. Nós podemos usar a classe container, mas se eu quiser ocupar toda a largura da página, eu vou usar container fluid. E aí eu vou lá no navegador, vou dar F5 e show de bola, está feito. Maravilhoso. Observe que se eu diminuir a minha largura da página, da tela, ele vai se adaptando. Isso não é layout responsivo, isso é simplesmente layout adaptativo. Responsividade precisa que a gente pense de maneiras diferentes para cada tamanho de tela. Você também pode usar, nós vamos usar aqui na videoaula, o F12. Se você usar o F12 aqui no Chrome, por exemplo, você pode escolher um dispositivo em que você quer simular a visualização da sua página. Está aqui no Galaxy S5, vou pegar o iPad, por exemplo, eu posso mudar ele aqui para horizontal ou vertical, e aí a gente vai conseguir fazer as diferentes simulações. Se eu tirar, é como se estivesse visualizando aqui mesmo num computador normal, né? Maravilhoso. Com isso, vamos trabalhar aí. Eu quero criar este layout na nossa aula. 3 linhas, com cada coluna, com cada linha tendo apenas uma coluna. Vamos ver como é que faz isso? Bora lá. Então, eu criei um container e para criar aqui uma linha, eu vou usar um outro div e vou usar a classe row do Bootstrap. Fecho com /div,
Fiz a primeira linha. Sensacional. Como que coloco uma coluna dentro? Eu vou colocar um outro div e eu vou colocar assim, ó, coluna, por exemplo, SM12. SM quer dizer small. Small estou me referindo a smartphones na posição horizontal. Lembra do breakpoint lá? Se eu estou falando SM12, beleza, quer dizer que nesses dispositivos ele vai ocupar 12. Vamos colocar aqui, vamos mudar um pouco aquele layout que eu propus já, né? Vamos colocar aqui uma outra coluna junto. Então, eu tenho uma linha com duas colunas. Eu não posso falar que as duas ocupam 12. Vou botar 6 e 6, ó. Vamos ver o que acontece. Salvei, vou lá no meu navegador, vou dar um F5. Por que que ele também, pegando essa tela maior, dividiu em duas colunas de 6? Porque se eu não falar qual é a configuração, ele vai assumir aquilo que está definido para um outro tamanho de tela lá. Então, eu posso usar assim, ó, nós podemos colocar SM6, SM vai valer de SM para cima. Mas eu quero que, quando for um dispositivo menor, eu quero que o Bootstrap faça com que essas duas colunas virem uma coluna só e fique uma embaixo da outra. Então, de SM para cima, de small para cima, 6. E quando eu quero de xsmall, eu quero 12. Esse div vai ocupar 12 colunas. E 12 colunas nesse cara aqui também. Observe agora lá no navegador. Salvei, vou dar um F5. Vou diminuindo aqui, ó. Quando chega num determinado tamanho, que é aquele 576, opa, eu não tenho mais dois divs um ao lado do outro, eu tenho agora um embaixo do outro. Por quê? Eu falei que quando é xsmall, que é esse tamanho, os dois divs ocupam 12 colunas, então o segundo div cai. Quando eu tenho uma tela maior, eles ocupam 6. Isso aqui começa a nos dar um passo para a responsividade. Nós estamos pensando em diferentes tamanhos de tela para o nosso layout. Então, nós também podemos fazer isso no resto do nosso layout. Mas agora eu vou seguir lá. Eu quero, então, criar uma outra linha e uma outra linha, sempre ocupando a largura toda da página. Olha como é que é simples isso para nós. Então, embaixo do div de linha, eu vou criar uma outra linha. E nessa outra linha, eu vou colocar uma coluna, div class, coluna. Eu posso escrever assim, ó, se eu quiser escrever independente do tamanho de tela, do breakpoint, então eu posso colocar call 12. E eu estou especificando que em todos os tamanhos de tela vai ficar com coluna 12, ou seja, vai ocupar toda a largura da página, 12 colunas. E coloquei uma outra linha aqui também. Vou colocar um conteúdo, vou chamar aqui de A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C, e aqui eu vou colocar um D, só para a gente visualizar lá na página como que ficou. Salvei, vou dar F5 aqui, ó. Nós temos A, B, C e D. Quando eu diminuo para xsmall, opa, eu tenho A, B, Ipa, por que não está assim? Por que não está aparecendo C, né? Bem, é só a gente ajustar aqui, ó, uma largura mínima. Quando eu coloco altura e coloco 100, ele vai ficar no máximo sempre exatamente com aquela altura. Quando eu coloco a altura mínima, se ultrapassar, ele vai conseguir ajustar. Vamos salvar aqui, ó, F5. Beleza! Então, ele ocupou lá para nós diferentes formas com os diferentes tamanhos de tela que nós temos aqui. Maravilha? Na próxima videoaula, a gente vai aprender a fazer um layout um pouquinho mais complexo.